Fala, terceiro! Vamos dar continuidade ao último conteúdo que estava estudando, certo? Então, a ideia dessa aula agora é só resolver alguns exercícios para dar dica para vocês, ok? Então, nós já vimos toda a definição de exponencial, gráfico, enfim. Então, vamos resolver umas questões aqui do material de vocês. Só lembrando, as questões que ficarem para vocês fazerem, resolverem lá no caderno. E as dúvidas ficar tirando. Já tem gente me procurando tirando dúvida. Eu falei assim, ó, vou resolver umas questões aí que já vai dar para tirar essas dúvidas. Caso a dúvida permaneça, só mandar lá no meu zap que a gente vai ter que dar um jeito de saná-las. Ok? Vamos lá. Essa questão aqui é do material de vocês, uma questão 3 lá do exercício. Eu peguei questões aleatórias, que eu achei mais interessante. Que fala o seguinte: o crescimento de uma colônia de bactéria é descrita pela essa função, ó. Pô, beleza, ele me deu a função. Onde o tempo é maior do que zero, né? E é dado em horas. E P de T é a população de bactéria no instante T. Se após 4 horas a população inicial da colônia triplicou, após 8 horas, esse número de bactérias da colônia será de quanto? Então é sempre legal de tirar as informações, certo? Que eles estão fornecendo pra gente. Primeiro, vou colocar bem aqui, ó. A população de bactéria é alfa vezes 4 lambda T. Não é isso? Ele fala que T é o tempo, alfa e lambda deve ser umas constantes qualquer. Aí ele fala assim, ó. Se após 4 horas, quando o tempo for 4 horas, a população inicial da colônia triplicou. Então a população ficou 3 vezes. Tá? 3 vezes a inicial. Não sei se vocês perceberam, mas a inicial vai ser alfa. Tá? Só para a gente ter uma ideia aqui. Ó, ele fala que a população é alfa 4 lambda T. Bom, qual é a população inicial? É quando T for zero. Né? A população inicial é quando a gente começa a contar o tempo. Então, se T for zero, então a população vai ser... A população inicial vai ser alfa 4 lambda vezes zero. Então, a população inicial vai ser alfa 4 lambda vezes zero dá zero. E todo número elevado a zero dá 1. Então a população inicial vai ser o próprio alfa. Então, ó, ele fala que depois de 4 horas a população ela triplicou. Então é 3 vezes o alfa. Essa informação. Aí depois ele fala, a população inicial triplicou após 8 horas. Aí é outra informação. Tempo 8 horas. O número de bactérias da colônia será, ele quer saber quanto é o P, quando for 8. Certo? Então tirei as informações, coloquei todas as iniciais. Ele me dá a fórmula que define a população em função do tempo. Ele fala que depois de 4 horas essa população é o triplo da inicial. Nós vimos que a inicial é o próprio alfa. Tá? Vou apagar isso aqui. Então a população é 3 alfa. E quanto vai ser a população depois de 8 horas? Beleza, deixa eu ver onde está o apagador. Fechou aqui. Agora a gente vai resolver. Tá? Vamos ver como é que vai dar para te resolver isso. Enfim. Bom, se a população... Vou chamar isso aqui de item 1 e esse aqui de item 2, que eu quero. No item 1, ele fala que a população é 3 alfa. População 3 alfa, que vai ser igual a alfa, certo? 4 lambda T, que vale quanto? 4. Ó, o que é que eu estou fazendo? No lugar do P, eu coloco 3 alfa. No lugar do T, eu coloco 4.
Olha, perceba que aqui dá para cortar o alfa com alfa. Então, eu vou ficar com 3 igual. O 4 eu posso dizer que é 2 elevado a 2 elevado a 4 lambda. Tá? Então, o 3 vai ser igual a 2 elevado a 8 lambda, multiplicando aqui. Isso aqui eu guardo. Meu lambda está horrível aqui. 8 lambdas. Está aqui uma relação para lambda. Certo? Então, o que é que eu sei agora? Eu sei que a população é alfa vezes 4 lambda t, que é a definição. Só que agora eu vou fazer o item 2. Não é isso? No item 2, eu quero saber a população, deixo o P, certo? Não vou mexer com o alfa, deixo o alfa. 4 vezes lambda, o T. 2 vale 8. Ok? Então, P vai ser alfa. O 4, ele é 2 ao quadrado. E aqui vai dar 8 lambdas. Lambda, já colocado Y. Agora, perceba que aqui eu tenho 8 lambdas e aqui eu tenho 8 lambdas aqui fora. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou jogar esse 8 lambda aqui dentro e vou pegar esse 2 e colocar aqui fora. Então, o P vai ser alfa vezes 2 elevado a 8 lambda elevado a 2. Olha, posso fazer isso na potência, é só trocar. Então, a população vai ser alfa. O 2 elevado a 8 lambda vale 3. E tem o 2 aqui em cima. 3 ao quadrado vai dar quanto? 9 alfa. Tá aqui, então, a população, depois de 8 horas, vai ser 9 alfa. Olhando as alternativas, a letra C matou a questão. Uma questãozinha muito boa, que sempre vem em provas, simulados, vestibulares, concurso. Prova do Tonildo, prova do Tonildo já. Então é sempre interessante só ficar trabalhando com essas propriedades de potência aí nas exponenciais. Ok? Espero que não tenha ficado dúvida. Vamos para a próxima. Certo? Então, a sacada é... Uma das sacadas era primeiro perceber que o alfa seria a população inicial, como eu mostrei antes. Calculou, o resto é só substituição e brincar com as potências. Como eu falei, eu selecionei só algumas questões, né? Eu acho que com essas que eu selecionei dá para matar as demais, mas caso vocês tenham dúvida, é só me chamar. A gente fica muito feliz quando o aluno fala: professor, como é que eu faço essa? É legal isso pra gente, para educadores. Pronto. Ó, teve um aluno que me perguntou, ainda hoje, como é que eu faço uma situação como essa? E a dica é simples: propriedade de potência. Tá? Então vamos lá. Ó, aqui eu tenho 3 elevado a 4x menos 1 mais 9 elevado a x igual a 6. Gente, tem uma propriedade de potência que fala assim, ó: divisão de potência de mesma base. Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Ok? Observe que aqui está negativo. Esse que está negativo vem para baixo com a mesma base. É o que eu vou fazer aqui, ó. 3 elevado a 4x e vou colocar o 3 elevado a 1 aqui embaixo. Certo? Mas o 9 não é 3 ao quadrado? Elevado a x, isso aqui é igual a 6. Tá? O que eu fiz? Apliquei a propriedade de potência aqui para quebrar e fatorei o 9, que é 3 ao quadrado elevado a x, e repeti o resto. Estou usando essa propriedade aqui, que vocês já têm de memória. Agora perceba que bem aqui eu tenho 2. Tá?
Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou dizer que isso aqui é 3x, tá? Elevado a 4, eu vou pegar esse 4 e colocar aqui fora. Isso dividido para 3, mais. Vou jogar o mesmo processo que eu fiz ainda agora há pouco. Vou jogar o x dentro do parênteses e tirar o 2, igual a 6. Ok? Aí, para facilitar a minha vida, eu vou chamar isso os 3x, vou colocar mais aqui em cima para aproveitar. O 3x eu vou chamar de y. Faço uma mudança de variável. E onde tiver 3 elevado a x, eu vou colocar o y. Então vai ficar bem aqui, ó. 3x vai ficar y elevado a 4 sobre 3 mais y elevado a 2 igual a 6. Tirando o c, que eu vou tirar direto, deixo o y elevado a 4. 3 vezes o y ao quadrado é 3y ao quadrado. 3 vezes 6 dá 18. Aí vai ficar y à quarta mais 3y ao quadrado menos 18 igual a 0. E aqui eu tenho uma equação que é biquadrada. Ok? Olha, só lembrando que o que ele quer é x elevado a x, né? Para a gente não se perder depois. Bom, na equação biquadrada, eu posso escrever isso dessa forma. Y ao quadrado, que é o 4, 3y ao quadrado menos 18 igual a 0. Aí, de novo, eu faço outra mudança de variável. Eu vou chamar y ao quadrado de z. Só para não ficar trabalhando com essa coisa feia. Aí, então, vai ficar assim. Z ao quadrado mais 3z menos 18 igual a 0. Aí eu tenho uma equaçãozinha do segundo grau. Como é que te resolve? Fórmula de Bhaskara. Só que tem um macetezinho, né? Vocês lembram do macete? Vamos lá lembrar do macete? Toda vez que aqui for o número 1, você pega o c, que é o último, e decompõe. Tá? Dá por 2, que dá 9, dá por 3, que dá 3, e dá por 3, que dá 1. Isso é o macete. Só dá para fazer isso quando aqui na frente for 1. Se for outro número, joga na fórmula de Bhaskara. Agora você tem que pensar no z' e no z duas linhas. E tu tem que pensar em dois números de tal forma que a multiplicação dê esse com o mesmo sinal e dê esse com sinal contrário. Ok? Então, ó, para dar esse com o mesmo sinal, eu vou agrupar isso aqui, ó. Vou pegar o 6 e o 3. Aí eu vou colocar aqui o 6 e o 3. Você agrupa. Se não der certo, você pega o 9 e o 2. Vai ser essas duas opções. Na pior das hipóteses, você pega o 18 e o 1. Multiplica da 18 e 1. Sempre duas respostas. Nesse caso, eu vou pegar 2 vezes 3 dá 6 e o 3. Agora, quando eu multiplicar esses dois, tem que dar esse com o mesmo sinal. Então, vocês já perceberam que tem um dos dois tem que ser negativo. Se eu colocar o negativo aqui, quanto é 6 vezes o menos 3? Menos 18. É o que eu quero. Só que, quando eu somar esses dois, tem que dar esse com sinal contrário. Quanto é 6 menos 3? Dá 3 positivo e o sinal tem que ser contrário, então isso aqui está errado. Aí o que você faz? Tira o sinal do menos do 3 e coloca no 6. E faz de novo o mesmo processo. Então, menos 6 vezes o 3 dá menos 18. É o que eu queria. E menos 6 mais 3 dá menos 3 com sinal contrário. Beleza, está aqui a resposta para essa situação. Ok? Então, isso aqui é o macete. Ah, Tonildo, não sei, não entendi. Joga na fórmula de Bhaskara que vai dar a mesma coisa. Então, pagando isso aqui.
Lembra que o que eu encontrei foi o z. Mas eu não quero o z, o que eu preciso é do x. Mas quem é o z? Aí volto para cá. Y ao quadrado eu chamei de z. Então o y ao quadrado vai ser igual a menos 6. O y vai ser mais ou menos a raiz de menos 6. Isso aqui, ó, não convém, né? Não existe raiz real de um número negativo. Então esse aqui está fora. Depois, y ao quadrado, isso aqui digamos é linha, né? É igual a z duas linhas. O y ao quadrado é igual a 3. Então, o y mais ou menos a raiz de 3. Pronto, está aqui a minha solução. Só que eu não quero y, eu quero x. Aí eu vou apagar isso. Que foi bem aqui que eu coloquei o x igual a y. Aí vamos nós. Vou apagar para continuar a conta para cá. Aí então, vou colocar de vermelho. Eu falei que o 3 elevado a x é igual ao y linha. Tá? Quem é o y linha? Positivo. 3 elevado a x é igual a raiz de 3. Ok? Vou resolver. Lembra que a gente tem que igualar as bases? Aqui em cima do 3 não tem o número 1 e aqui não é o número 2. Propriedade de raiz. Eu posso pegar esse índice e jogar aqui embaixo. Então vai ficar 1 sobre 2. Ó, posso cancelar. Quanto vale o x? Meio. Tá? 1 sobre 2. Pronto, aqui o x. E também o 3 elevado a x tem que ser igual ao y duas linhas, que nesse caso é o negativo. Então 3 elevado a x é igual a menos raiz de 3. Aí lembra que a base aqui tem que ser um número maior do que 0? Então esse aqui está fora, não convém. Então a resposta é que o x é igual a meio. Beleza, deixa eu apagar de novo aqui. Aí a gente vai procurar, Tamiro, tá aqui o meio. Só que ele não quer o valor de x. O que ele quer é x elevado a x. É esse cuidado que a gente tem que tomar. A gente fez todo esse cálculo e encontrou que o x vale meio. Olha só a letra C aqui, linda para te marcar. Só que o que ele pede? O que ele quer é x elevado a x. Então, o x vale meio elevado a meio. Então, x elevado a x, ó, não está uma fração? Posso jogar em forma de raiz quadrada. Tá? Foi o que eu fiz aqui, ó. Tava 2, joguei aqui embaixo, ficou meio. Então, eu posso voltar para a raiz. Voltando para a raiz, é isso que ele pede. A raiz de 1 é 1 e a raiz de 2 é a raiz de 2. Lembra? Não posso deixar no denominador uma raiz. O que é que eu faço? Racionalizo, multiplico em cima e embaixo por raiz de 2. Então, x elevado a x da raiz de 2, uma vez raiz de 2, sobre raiz de 4. Que vai dar raiz de 2 sobre raiz de 4 é 2. Então, essa é a resposta. Aí eu vou olhar, raiz de 2 sobre 2, ó, item A. Então percebo que isso aqui é só trabalho braçal. A gente fica se divertindo com essas potências. Tá? E para quem me perguntou, toda vez que tiver... Vou até colocar aqui para tirar dúvida de um aluno que me perguntou, que eu não consegui ver nem a foto e nem o nome. Me mandou no WhatsApp e eu fiquei perdido aqui. Mas só para lembrar... Para tirar a dúvida dele, que eu fiquei de tirar nessa aula, ou dela. Se eu tivesse uma situação assim, ó, você escreve isso dessa forma. 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. Se eu tiver uma situação dessa forma, você diz que é 2 elevado a x, 2 elevado a 1 na divisão. Quando for mais, você quebra em multiplicação. Quando for menos, você quebra em divisão. Dica para a questão que estava lá. Aí é muito comum de pegar isso aqui e chamar de uma outra letra, como eu fiz aqui, substitui.
e depois volta para a letra que desejar. Ok? Mas isso é só uma dica. Então a questão aqui, ó, uma questão aí do material de vocês, trabalhosa, mas fácil de lidar. Tá? E vamos ver outros. Pronto. Agora ver outra que tem aqui. Gente, essas questões você resolve lá no material. Ah, eu tô resolvendo aqui, resolve de novo lá no material. Certo? E as outras também, bate uma foto, manda para Antonildo. É isso aí. Beleza, estou acompanhando. Se tiver dúvida, também entre em contato. PUC. A equação tem duas soluções. A soma das soluções vale quanto? Vamos lá. Então, vamos lá. Vou fazer direto, repetindo aqui. 2 elevado a x ao quadrado menos 14 é igual a 1 sobre... Gente, o 1024 dá para decompor em fatores primos. Dá por 2. 512 por 2. 256 por 2. 128 por 2 dá 64. 32. 16. 8. 4, 2 e 1. Agora conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, então é 2 elevado a 10. 2 elevado a 10. Então, ao invés de eu colocar 1024, eu vou colocar 2 elevado a 10, só fazendo essa besteirinha aqui. A ideia é sempre igualar a base na exponencial. Então, se dá um jeito. As bases estão iguais? Ainda não. Mas tem uma propriedade de potência que me permite pegar a potência de baixo e colocar para cima desde que eu mude o sinal do expoente. Ó, posso cancelar. Então vai ficar x ao quadrado menos 14 é igual a menos 10. X ao quadrado é igual a menos 10 mais 14. O x ao quadrado é igual a 4. Daí o x é mais ou menos a raiz de 4. Quanto vale o x? Mais ou menos 2. Ó, isso quer dizer que o x' vale 2 e o x duas linhas vale menos 2. Qual é a pergunta que ele faz? A soma das duas raízes. Então 2 menos 2, que dá quanto? 0. Resposta letra B. Uma questãozinha, só que caiu numa equação incompleta. Tranquilo de matar. Certo? Então, olha, percebo que isso aqui é trabalho braçal. E também as propriedades de potência. O resto facilita bastante a nossa vida. Ok? Vamos seguir em frente. Antes, tem que molhar a garganta, que a gente fica só falando, vocês não falam nada. Mas enfim, vou entender que vocês estão entendendo. Vamos para a próxima questão. Uma inequaçãozinha exponencial. Lembra que o cuidado na inequação exponencial é quando a base for entre 0 e 1, quando eu for cortar a base, eu tenho que mudar a desigualdade. O que é que vai acontecer aqui nessa? Vamos lá por parte. Vou fazer logo bem aqui, ó. 1/5 elevado a x ao quadrado menos 2 menor do que 1 sobre 5 ao quadrado, que é o 25, é mesmo que ser 5 ao quadrado. Então vai ficar 1/5 elevado a x ao quadrado menos 2 menor do que 1/5 ao quadrado. Percebo que as bases estão iguais. E quando as bases estão iguais, eu posso cancelar.
Só que como se trata de uma desigualdade, eu vou ter que inverter esse sinal aqui, porque a base é menor do que 1. Toda vez que a base for menor do que 1, esse sinal tem que mudar. Então vai ficar x ao quadrado menos 2 menor do que 2. Tá? Então x ao quadrado menor do que 2 mais 2. O x ao quadrado menor do que 4. Aí, gente, aqui eu tenho uma inequação do segundo grau. Ok? Posso fazer direto aqui, sem exceção. O x vai ser menor do que mais ou menos a raiz de 4. Então, o x vai ser menor do que mais ou menos 2. Se o x é menor do que mais ou menos 2, para fazer normal, né? Para não ter confusão aqui. Então, o que eu faço para resolver uma inequação? Pego o x ao quadrado e diz que é igual a 4. Então, mais ou menos a raiz de 4, mais ou menos 2. Está aqui o x. Só que isso aqui é igualdade. Eu quero que o x ao quadrado seja menor ou igual a 4. Então, a gente faz uma análise do gráfico. O gráfico é de uma função do segundo grau, né? Representado por uma parábola. Tem duas raízes distintas. O a é positivo, então o gráfico é dessa forma. Aí bem aqui é o menos 2 e aqui é o 2. Observe que aqui tem que ser menor, então é aberto. Se tivesse o igual seria fechado. Para cá são positivo, para cá é negativo e para cá é positivo. Quem me interessa daqui? Os menores, né? Do que 2. Então eu quero menores do que 4, no caso menor do que 2. Então o que me interessa daqui desse gráfico é essa parte, onde está negativo, ó, de menos 2 até 2. Então é um intervalo aberto de menos 2 e vai até 2 também aberto. A gente vai procurar. Tonildo, não tem essa notação, tem o fechado aqui. Mas também eu posso indicar isso por parêntese. Certo? Que está bem aqui, ó. Quando apareceu o parêntese, ele quer dizer que está aberto. É uma notação antiga, mas em alguns livros ainda tem isso. Tá? Então essa questão deve ser um pouco antiga. Essa notação de parêntese indica aberto. Tipo aqui, ó. Menos infinito. Eu não posso fechar o menos infinito. Então a gente coloca um parêntese. Mas o mais correto seria, né, os colchetes indicando assim, que está aberto por dois lados. Mas nesse caso é o item C, dá para matar a questão. Só fazer a análise aqui do sinal. E se fosse maior, ele já queria os positivos. Como ele quer menor, só os negativos. Então dá para matar a questão dessa forma. Então na inequação, o meu cuidado é esse. Se a base for menor do que 1, quando eu cortar as bases, eu tenho que inverter o sinal. Só essa a dificuldade. Tranquilo, vamos matar logo isso aqui. Quais são as outras questões que tem? Vamos lá. Biólogos e matemáticos acompanham em laboratório o crescimento de uma cultura de bactéria, que é concluíram que essa população crescia com o tempo maior do que 0, ao dia, conforme a lei. Ele me deu a lei aqui de formação. Ó. Vou colocar essa lei bem aqui. Ó. A população em função do tempo é a população inicial 5 lambda t. Tá? Onde P0 é a população inicial da cultura. E lambda é uma constante real positiva. Beleza. Se após 2 dias, de novo, ó, primeiro item, depois de 2 dias, o número inicial de bactéria duplica,
P vai ser igual a 2P0. O número de bactérias vai duplicar. Então, 6 dias, esse número é. Quando o tempo for 6 dias, qual vai ser essa população? Tá? Mesmo processo daquela. Muito comum cair questões dessa forma em vestibulares. Vamos lá, vou chamar esse aqui de item 1 e esse aqui de item 2. Primeiro, vou trabalhar com 1. Substituindo, quanto é a população? 2P0 igual a população inicial, 5 elevado a lambda vezes o T, que é 2. Ó, perceba que dá para eu cancelar o P0 com o P0. Então vai ficar 2 igual a 5 vezes 2 lambda. Isso aqui não dá para fazer mais nada. Guardo isso aqui. Depois eu vou pegar o item 2. No item 2 ele quer o P, certo? Que é igual a P0 vezes 5 lambda, quanto é o T? 2 de novo. Aqui é 6, né? Após 6 dias. Então aqui é dia. 2 dias, depois é 6 dias. O lambda é 6. Então o P vai ser igual a P0, 5, 6 lambda. Pronto, guardo isso. Só que o que eu conheço é que 5 elevado a 2 lambda é igual a 2. E aqui eu tenho 5 elevado a 6 lambda. Então eu vou quebrar isso. Vou continuar aqui, ó. O P vai ser o P0 vezes. Ao invés, tá? De usar 5 elevado a 6 lambda, eu vou dizer que isso aqui é 5 elevado a 2 lambda vezes 5 elevado a 2 lambda vezes 5 elevado a 2 lambda. Ó, multiplicação de potência de mesma base, eu conservo a base que é 5 e somo os expoentes. 2, 4, 6 lambda. É a mesma coisa. Então o P vai ser o P0. Quanto é que vale 5 elevado a 2 lambda? Vale 2, vale 2 e vale 2. Então o P, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8P0. Está aqui a população depois de 6 dias. 8P0 é a letra D. D de Deus. Então é uma questãozinha só para a gente ficar brincando com as propriedades de potência. A sacada era eu perceber que 5 elevado a 2 lambda é igual a 2. E na hora que eu queria o resultado, eu encontrei 5 elevado a 6 lambda. Então eu vou ter que dar um jeito de fazer o 2 aparecer aqui, ó. 2 lambda. Eu quebrei 3 vezes para aparecer o 2 lambda, aí depois é só substituir. Certo? Vamos para a próxima. Então questões assim sempre vêm, gente. É muito comum vir nas provas, tanto do Enem quanto das outras universidades. Só tem que ficar ligado. Questãozinha do Enem. Vamos ver como se sai ela. Vamos lá. O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infecto-contagiosa causada por bactérias. Para decidir as medidas a tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria. Em uma experiência de laboratório de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40 mil unidades. Obteve a seguinte fórmula. Legal, ele me deu a fórmula, vou colocar aqui, ó. Que a população é 40 mil vezes 2, não é isso? Elevado a 3T. Pronto, ele me deu a fórmula. Né? Onde T é o tempo em horas, P de T é a população em milhares de bactérias. Em relação à quantidade inicial, né? Após 20 minutos, a população será
Quando o tempo for de 20 minutos, ele quer saber qual vai ser a população. Agora, perceba que ele fala bem aqui, olha. Tempo em horas. E aqui ele me deu em minutos. Então, eu vou ter que converter minutos para hora. E para eu converter minutos para hora, basta eu pegar os 20 minutos e dividir por quanto? Por 60. 60 minutos é 1 hora. Que vai dar 1/3 de horas. É esse valor que eu vou jogar na fórmula. E vou encontrar a população. Bora lá. Então, vou fazer de vermelho. População é 40 vezes 2 elevado a 3t. Então, a população vai ser 40 vezes 2 elevado a 3. Quanto é o t? 1/3. Olha que legal. Dá para cortar o 3 com 3. Então, a população vai ser 40 vezes 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. A população inicial é 40 vezes 2, então essa população ela vai duplicar. Se aqui aparecesse o 3, ela ia triplicar. Tá? Então vai depender do que vai aparecer aqui. Essa aqui é a inicial, multiplicada por 2, duplica, que vai dar 80.000 bactérias. Ou seja, se o início era 40, não é isso? Depois de 20 minutos tem 80, ela duplicou nesses 20 minutos aí. Uma questãozinha do Enem, dá para matar, bem simples, só saber ficar brincando com essas propriedades. Beleza, vamos ver qual é a próxima. Também a questão do Enem, essas questões estão no material de vocês, tá? Por favor, passem a limpo lá, façam, batam uma foto e mandem para mim e resolvam as demais. Já estou cansado. Mas enfim. Falam o seguinte. Admita que um tipo de eucalipto tenha expectativa de crescimento exponencial nos primeiros anos após seu plantio. Certo? Modelado pela fórmula. Ele me deu a fórmula, vou colocar bem aqui. Ó. Y em função do tempo é A elevado a T menos 1. Na qual Y representa a altura em metros da planta, T é considerado o tempo em anos. E A é uma constante maior do que 1. O gráfico representa a função Y. Está aqui, ó. Esse gráfico aqui da função Y. Admita que Y0 fornece a altura da muda quando plantada. Né? E deseja-se cortar o eucalipto quando as mudas crescerem 7,5 metros após o plantio. O tempo entre a plantação e o corte em anos é igual a quanto? Beleza, gente. Olha, deixa eu falar uma coisa. Toda vez que ele me der uma função, ele já está definindo a função, e me der um gráfico, você tira o ponto do gráfico. Tá? Olha, eu posso escolher esse ponto que é o ponto 0 e 0,5, ou posso escolher esse ponto que é 6,32. Fica a critério de vocês. Certo? Então, o primeiro é X, o segundo é Y. Tá? Ó, vou substituir esse bem aqui. Ó. Posso substituir esse, tanto faz. Então, substituindo, vou chamar esse aqui de I, ó, substituindo em I, o Y é 32, aqui vai ficar A, não é isso? Elevado a 6, que é o tempo menos 1. O 32, se eu decompor, dá por 2, 16 por 2, 8, 4, 2 e 1. Ele é 2 elevado a 5. Então, aqui vai ficar 2 elevado a 5. E aqui vai ficar A elevado a 5.
Perceba que o expoente é o mesmo, eu posso cancelar. Então, se eu cancelar, logo eu concluo que o A vale quanto? 2. Pronto, encontrei o A. Se eu jogo esse ponto aqui, também vai dar A igual a 2. Vai ter que dar sempre o mesmo resultado. Logo, a minha função y vai ser igual, o A vale 2, t menos 1. Pronto, a minha função é essa. Agora, olha o que ele me fala. Ele fala que ela vai desejar ser cortada quando elas crescerem 7,5. 7,5 é bem aqui, ó. Ela vai estar, vão cortar ela bem aqui, ó. Metros, que é a altura, que é o y. Aí ele quer saber quanto tempo vai levar. Fazer assim, aí vou apagar esse ponto. Ele vai levar um tempo t, que eu não sei quanto é, e nesse tempo t, 7,5 metros. Só que percebe que então a altura dela seria esse pedaço mais esse pedacinho aqui, ó. É 7,5 que ela cresceu, mais o 0,5 que ela foi plantada. Já tinha uma altura. Então, na realidade, ela está com 8 metros. Certo? E isso aqui nada mais é do que a altura que a gente chama de y. Então, aqui seria 8 metros, 2 elevado a t menos 1. O 8, ele é 2 elevado a 3. Ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 2 elevado a t menos 1. Igualei as bases. Posso cancelar. Então, o 3 é igual a t menos 1. O t mais 1, o 3, esse aqui está menos, vai mais, é igual a t. Então, o tempo vai ser quanto? 4 anos. Então, plantou ela. Depois de 4 anos, ela vai atingir 7,5 metros. Resposta, letra B de bola. E, gente, é isso. Perceberam que aqui é só te ficar brincando com as propriedades de potência. Certo? É bom. Então, isso aqui a gente tem que exercitar. Quanto mais a gente exercita, melhor a gente fica. E a gente vai ficar por aqui. Certo? Tente fazer. Qualquer dúvida. Na minha próxima aula, eu já vou começar logaritmo. Ó, até aparecer um logaritmo aqui. Então, as números de exponencial a gente vai começar a tirar agora. Espero que tenha ajudado. Fique com Deus. Grande abraço. Beijo a todos.